Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Lá você encontra diversos assuntos direcionados à nossa mística. Olá, Ivan Zacaria, paz e bem. Lá você nos encontra com assuntos relacionados à espiritualidade franciscana, histórias, biografias de santos, beatos, como também de nosso pai seráfico, São Francisco de Assis. Falamos de diversos em vídeos, principalmente sobre a nossa vocação, o processo vocacional, o ramo das 3 ordens e por aí vai. Inúmeros assuntos também sobre a história do franciscanismo, né? Que são novos projetos que eu vou trazer. Então, essa mídia digital ela é uma mídia relacionada à espiritualidade franciscana, mais precisamente à ordem franciscana secular. Esse foi um dos motivos por ter criado, porque eu via uma certa escassez de assuntos relacionados aos terciários, aos franciscanos penitentes da ordem, dos leigos, dos cleros secular, na qual você se encontra, na qual você se identifica, vir nos conhecer, tanto leigo como clero secular. Aqui acolhemos a todos, você que é leigo, você que é clero secular, casado, solteiro, viúvo, independente de que situação você se encontra, crianças, jovens, idosos, sempre será acolhido na nossa família franciscana, nessa acolhida franciscana. E a nossa mídia digital você encontra aqui no Instagram, também no YouTube temos o nosso canal, temos o nosso blog e no Facebook temos o grupo e a página. Diariamente estou alimentando com assuntos relacionados à espiritualidade franciscana. E hoje vamos dar continuidade à biografia de São Francisco de Assis, segundo Tomás de Celano. Já estamos próximos da conclusão, já vamos para o 28º capítulo, que fala o seguinte: quem puder comprar, se você tem um amor, uma identificação profunda com a espiritualidade franciscana, compre as fontes franciscanas. Elas é riquíssimas nas escrituras relacionadas à mística, à espiritualidade franciscana. Aqui tem história, tem data, tudo relacionado ao franciscanismo. Se você quer mergulhar nessa espiritualidade, se você puder, compre livros de espiritualidade franciscana, principalmente as fontes franciscanas. Então vamos lá. O título de hoje é o seguinte: da caridade e compaixão para com os pobres, e o que fez por uma ovelha e uns cordeirinhos. Pois bem, pai dos pobres, o pobre Francisco queria viver em tudo, como um pobre sofria ao encontrar a quem fosse mais pobre do que ele, não por vangloriar, mas por íntima compaixão. Não tinha mais do que uma túnica pobre e áspera, mas muitas vezes quis dividi-la com algum necessitado. Movido de enorme piedade no tempo de muito frio, esse pobre riquíssimo pedia aos ricos deste mundo que lhe emprestassem mantos ou peles para poder ajudar os pobres em todas as partes. E como eles o atendiam com devoção e com maior boa vontade do que a do Santo Pai ao que lhe pedia, ele dizia: eu recebo isto com a condição de vocês não ficarem esperando devolução. E logo que encontrava um pobre, ia todo alegre cobri-lo com o que tivesse recebido. Doía-lhe muito ver alguns pobres sendo ofendidos ou ouvir alguém dizendo palavras de maldição para qualquer outra criatura. Aconteceu que um irmão disse uma palavra má a um pobre que pedia esmola, pois lhe falou: veja lá que você não seja um rico que está se fingindo de pobre. Ouvindo isso, o pai dos pobres, São Francisco, teve uma dor muito grande e repreendeu o frade com dureza. Mandou que se despisse diante do pobre, beijasse os pés dele e lhe pedisse desculpa.
costumava dizer: quem amaldiçoa um pobre injuria o próprio Cristo, de quem é sinal, pois ele se fez pobre por nós neste mundo. Por isso era frequente que, ao ver algum pobre carregando lenha ou outra carga, ajudasse com seus próprios ombros, tão fraco. Tinha tanta caridade no seu coração que se comovia não só com as pessoas que passassem necessidade, mas também com os animais sem fala nem razão, os répteis, os pássaros e outras criaturas sensíveis e insensíveis. Mas entre todos os animais tinha uma predileção pelos cordeirinhos, porque a humildade de nosso Senhor Jesus Cristo foi comparada mais vezes na Bíblia à do cordeiro e com mais acerto. Gostava de ver e de tratar com caridade todas as criaturas, principalmente aquelas em que podia descobrir alguma semelhança alegórica com o Filho de Deus. Pois bem, aqui no início desse texto, vou continuar ainda, que fala do amor, da devoção de Francisco, a dama da pobreza, a sua senhora dama da pobreza. Olá, Rosilda, paz e bem. Então, o que acontece? Ele via no pobre o próprio Cristo, o Cristo crucificado, o Cristo chagado, o Cristo humilhado, despojado até da sua própria dignidade humana. Então, naquelas pessoas, Francisco buscava se identificar profundamente, não para se vangloriar, que também é difícil, né? Se você se vangloriar na total miséria, na total situação de dignidade nenhuma como ser humano, às vezes se encontra o próprio ser humano numa situação miserável, na qual às vezes ele se iguala até as feras, as bestas, para sobreviver. Às vezes ele não tem o que comer, às vezes ele não tem o que vestir, às vezes ele não tem onde encostar a cabeça. E Francisco se sentia profundamente atingido com aquilo, porque ali ele viu o próprio Cristo, o Cristo crucificado, que muitas das vezes se encontra invisível para nós nas ruas, nas calçadas das praças. Se tornamos às vezes indiferentes, não temos empatia nenhuma com aquele que sofre, por aquele que já chegou ao fundo do poço. Paz e bem, irmãos do preciosíssimo sangue, daqueles que não tem mais ninguém por eles, né, aqui na terra. Mas Francisco, já naquela época, sendo um evangelho vivo no meio de todos, buscou seguir aquelas orientações de nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, para acolher os seus pequeninos, aqueles que são mais vulneráveis na sociedade, que eram as crianças, que eram as viúvas, né? Que eram aquelas crianças órfãs, viúvas, os doentes, né? Aqueles que não tinham ninguém por eles mais, que estava vulnerável à maldade, à dureza do coração humano, que poderia abusar e explorar. E muitas das vezes isso acontece. O ser humano perde a sua característica digna de filho de Deus, de ser humano. Às vezes a pessoa tem que se colocar numa situação tão miserável que ele perde a sua própria humanidade. Às vezes ele tem necessidade de se prostituir. Às vezes ele tem a necessidade de assaltar, matar o seu semelhante. É uma situação difícil. E Francisco tentava, de alguma forma, amenizar a dor daquelas pessoas. E a gente, nos dias de hoje, não devemos ser diferente de Francisco, nem de Cristo, nem de Jesus naquela época. Devemos assistir
os que sofrem. Assistir aqueles que gritam, mesmo no seu silêncio, por ajuda, por misericórdia. Não adianta a gente lotar igrejas, templos e não ter misericórdia com o próximo. Como é que a gente quer misericórdia de Deus se a gente não tem misericórdia com o próximo? Como a gente quer ser agraciado com os mistérios do alto se a gente fecha o coração até por aquele que está ao nosso lado pedindo um copo d'água? Francisco nos ensinou a mergulhar no Evangelho e vivenciar esse Evangelho. E conseguiu calar a própria Santa Sé, os bispos que se encontravam lá. E ele provou, como testemunho de vida, que é possível viver o Evangelho. Francisco viveu a radicalidade do Evangelho. E nós podemos fazer o mínimo pelo esse Evangelho em nossa vida, sendo fermento no meio da multidão, sal e luz no meio do povo, através da caridade, através do amor. Cristo era o amor por excelência. E Francisco buscou viver isso de forma zelosa. E nada impede da gente viver. Somos seres humanos, assim como foi São Francisco. O próprio Deus se humanizou para nos provar que podemos ser misericordiosos, que podemos mudar e transformar a vida das pessoas através do nosso testemunho, através de nossas atitudes, através do amor. Então, esse zelo e esse amor que ele tinha pelos mais excluídos, que a gente busca levar em nossas vidas. Claro que a gente não vai mudar o mundo. A gente não temos o poder de salvar o mundo. Também o mundo já foi salvo por Cristo. Mas a gente devemos ser essa extensão de Cristo na terra. Todo batizado se torna um cristão. O cristão é um novo Cristo, é um discípulo que dá continuidade à missão de Jesus na terra. E que tipo de cristão, que tipo de discípulo estou sendo? Né? Essa é uma reflexão muito importante. E vamos dar continuidade ao capítulo. Opa, peraí. Vamos lá. Numa ocasião em que viajava pelas marcas de Ancona e tinha pregado a palavra de Deus nessa cidade, dirigiu-se a Osno com o senhor Paulo, a quem tinha constituído ministro de todos os frades naquela província. Encontrou no campo um pastor apacentando um rebanho de cabras e bodes. No meio das cabras e dos bodes havia uma ovelhinha, a andar humildemente pastando sossegada. Vendo-a, São Francisco estecou-se com o coração tocado por uma dor interior. Doeu um suspiro alto e disse ao irmão que o acompanhava: não está vendo essa ovelha mansa no início das cabras e bodes? No meio das cabras e bodes? Era desse jeito que nosso Senhor Jesus Cristo andava, manso e humilde, no meio dos fariseus, dos príncipes e dos sacerdotes. Por isso eu te peço, por caridade, meu filho, que te compadeça dessa ovelhinha comigo e a compre, para podermos tirá-la do meio dessas cabras e bodes. Admirando a sua dor, Frei Paulo também ficou com pena, mas não sabia como fazer para pagar, porque não tinha nada além das pobres túnicas que vestia. Nisso passou um negociante e lhe ofereceu o preço que queriam. Deram graças a Deus, receberam a ovelha e chegaram a Osimo, onde se apresentaram ao bispo da cidade. Este os recebeu com muita devoção e ficou muito admirado com a ovelha que o santo levava com carinho e que lhe demonstrava. Mas o servo de Cristo inventou uma longa parábola sobre a ovelha, e o bispo, com o coração tocado pela sua simplicidade, lhe deu graça. É extenso, vê esse capítulo. Pronto. No dia seguinte saiu da cidade pensando o que devia fazer com a ovelha.
Seguiu o conselho de seu companheiro e irmão e a confiou a guardar em um convento de irmãs em São Severino. As veneráveis servas de Cristo receberam a ovelha como um grande presente de Deus. Cuidaram dela por muito tempo e com sua lã fizeram uma túnica que mandaram levar ao pai Francisco em Santa Maria de Pocinhuco, por ocasião de um capítulo. O santo a recebeu com muita reverência e alegria, beijou e a convidou todos os presentes a se alegrarem com ele. Numa outra vez em que passou pelas marcas, seguindo alegremente pelo mesmo companheiro, encontrou um homem que levava para uma feira 2 cordeirinhos amarrados e presos em seus ombros. Ao ouvi-los balir, São Francisco se comoveu, aproximou-se e demonstrou sua compaixão, acariciando como uma mãe com o filho que chora. E disse ao homem: por que estás maltratando desse jeito os meus irmãozinhos, assim amarrados e pendurados? E ele respondeu: vou levá-lo para vender na feira, porque preciso de dinheiro. E o santo disse: e o que vai acontecer com eles depois? Quem comprar vai matá-los e comer. De jeito nenhum, isso não vai acontecer. Leva como pagamento a minha capa e me dá os cordeiros. O homem entregou os animaizinhos com muita alegria e recebeu a capa, que valia muito mais, e que o santo tinha recebido emprestado de um homem piedoso naquele mesmo dia para se defender do frio. O santo, quando recebeu os cordeirinhos, ficou pensando o que fazer com eles. Seguindo o conselho do irmão que o acompanhava, devolveu-os ao mesmo homem para cuidar deles, mandando-lhe que nunca os vendesse nem lhe fizesse mal algum, mas que os conservasse, alimentasse e tratasse com carinho. Aqui nessa outra parte a gente vê o amor, a sensibilidade de Francisco às criaturas de Deus, que são tão vulneráveis quanto um ser humano. Criaturas essas que muitas vezes são mortos por puro prazer e diversão, né? Daí que surgiu a caça, né? Como contratempo. Quantos animais chegaram à extinção pela própria mão do ser humano? Criatura no mundo, na Terra, tinha esse poder de exterminar ao ponto de não existir mais nenhuma fera dessa na Terra. O único que é capaz de causar um fim de uma raça de animais é o próprio ser humano. Se a gente observar na história como o ser humano é nocivo ao planeta, como o ser humano modificou e comprometeu muito no nosso ecossistema, por pura ganância, por puro prazer às vezes, animais extintos, a natureza comprometida por causa de dejetos, lixos, poluições. Se a gente fizer uma comparação com outros animais, com outras criaturas nocivas, a gente se torna pior do que elas. Se a gente observar os parasitas, que vivem e sobrevivem em cima de criaturas e próprio do ser humano, sugando, e vive disso, de sugar o sangue, a gente é pior do que esses parasitas. Como uma pulga, como um carrapato, um piolho, que ao mesmo tempo que ele suga e vive daquilo, ele prolifera. E se depender deles, ele é capaz de matar aquela criatura onde ele está vivendo, só sugando daquela criatura. E o ser humano, infelizmente, na história, está se comparando a esses parasitas, e até muito mais perigoso. O ser humano, não podemos dizer que é todos, claro, mas tem muita gente poderosa aí, com muito dinheiro e querendo muito mais. E para isso ele é capaz de explodir o mundo se for preciso.
para querer mais. É uma ganância. É uma idolatria tão profunda pelo poder, pelo dinheiro, que ele não está percebendo que aquilo que ele está causando um dia vai atingi-lo. Por mais blindado que ele esteja pelo poder e pelo dinheiro, um dia isso vai retornar para ele. Mas enquanto isso não chega, isso atinge o pobre, o miserável, que está às margens e mais vulneráveis às consequências no primeiro momento, ele não se importa. E se puder ganhar mais dinheiro, ele ganha. Paz e bem, Wanderson. Então, infelizmente, o ser humano se compara com um verdadeiro parasita. O mais perigoso parasita da face da Terra. Porque ele aos poucos ele está destruindo a Terra, explorando, abusando, comprometendo a natureza, extinguindo criaturas. Aonde vamos chegar com isso? Se a gente comparar o mundo como cachorro, nós somos pulgas letais da pior categoria que existe. Então que a gente traga essa reflexão para a gente como formiguinhas. Porque nós que se dizemos cristão, nós que chama Deus de Pai na hora do Pai Nosso, devemos se sensibilizar com o próximo. Que aquele mal que você faz vai atingir ele, talvez no primeiro momento, mas vai lhe atingir também. A gente tem que se comprometer, buscar o equilíbrio, buscar o respeito do ser humano, buscar o respeito com as criaturas, buscar o respeito com o ambiente que a gente vive, com o mundo que a gente vive. Essa é a nossa casa. Não adianta você se importar só com o seu quarto, com a sua cama. Você tem que se importar com a casa toda, com o prédio todo, que é o planeta Terra. Então Francisco já tinha essa sensibilidade. A gente não pode também se tornar, como muitas das vezes eu vejo assim, um certo desequilíbrio, uma certa deturpação da mística franciscana com ecologia, onde as pessoas se tornam verdadeiros ativistas. Mas onde é que entra a espiritualidade aí? A gente não pode deixar de lado a espiritualidade. E Francisco, naquela época, não tinha essa concepção ecológica como a gente tem hoje. Naquela época não existia nem essa palavra ecologia. Mas ele tinha essa sensibilidade, esse amor, porque ele via em toda manifestação a presença de Deus. Em todas as criaturas, seus irmãos. Ele se importava. Mas isso a gente pode trazer para a atualidade. Não como ativistas, extremistas, que deixa até de lado, ou em segundo plano, a espiritualidade, a mística. Devemos buscar o equilíbrio. É através da espiritualidade, da mística, que a gente vai vivenciar de forma concreta a defesa, o zelo pela nossa casa, pelo planeta Terra. A Terra está clamando, está gritando. Aonde vamos chegar com isso? Hoje a gente já tem tecnologia para destruir o mundo, para explodir o mundo. Paz e bem. Bispo Silva. Paz e bem, irmãozinho. Temos tecnologia para explodir o mundo hoje. E vivemos, na atualidade, um conflito seríssimo na Europa, que é de uma grande potência russa contra um país vizinho. E as outras nações têm todo um receio de agir diretamente contra um país de grande potência, porque sabe que ele tem armamento capaz de destruir o mundo.
para você ver como é vulnerável, como é frágil a vivência na Terra. Um ato impensável pode destruir o mundo. Paz e bem, Tiago. E um abraço e uma bênção para toda a fraternidade Santa Clara, de Itabuna, na Bahia. Então, que a gente traga essa reflexão. Nós, seres humanos, podemos ainda reverter essa situação. Mas uma conversão, para acontecer, é necessário o primeiro passo. O primeiro passo, numa proporção de mundo, de planeta, é o nosso testemunho de formiguinha. Quantas pessoas se converteram simplesmente por ver Francisco? Francisco ia de cidade em cidade, às vezes ele pregava, às vezes ele anunciava a conversão, às vezes ele passava em silêncio, de rua em rua. E às vezes, esse andar em silêncio de rua em rua era talvez a pregação mais profunda que existisse. Porque é através do nosso agir, através das nossas atitudes concretas, é que vamos ajudar as pessoas a se converterem, a mudarem de vida, de deixarem de pensar tanto em si, se deixar de alimentar tanto o seu ego, seu egoísmo. Que tudo isso passa, tudo isso é efêmero. A gente tem que começar aqui a construir os tijolinhos para a eternidade. Não como uma troca. Vou fazer o bem para não ir para o inferno, vou fazer o bem ao meu próximo para ir para o céu. Isso é barganha, isso é negócio. Você tem que amar o próximo e a Deus sem querer nada em troca, nem a salvação. A salvação é a consequência disso. A sua cura é consequência. Não devemos negociar com Deus. Amar vai muito além de trocas. Amar, por excelência, ele é incondicional. E somos convidados a viver esse cristianismo por excelência. Amar de forma incondicional. Jesus, quando veio ao mundo, Cristo, quando veio ao mundo, ele não queria nada em troca, não. Ele fez por amor. Tudo isso ele fez por amor. Não quis nada em troca. E o que é que a gente poderia oferecer, né? Para Jesus? Nada. Mas ele nos ofereceu a eternidade. Nos ofereceu a eternidade. Então a gente tem que amar por amor mesmo. Por excelência, por amor. Nada em troca. Então é através do nosso testemunho que vamos tocar as pessoas. O nosso jeito de viver, a coerência com o evangelho, com a espiritualidade que você busca constantemente viver todo dia, é que vai ser o evangelho para essas pessoas. Tem gente que só vai para a missa em velório. E olhe lá, tem gente que se confessa só na primeira Eucaristia e nunca mais. Tem gente totalmente diferente, indiferente com a igreja, com Deus. Então, e às vezes, a única forma que essas pessoas têm contato com o Evangelho é o nosso testemunho de vida. Que não sejamos hipócritas, que não sejamos cristãos de fachada, mas que mergulhem na mística de Deus. E isso só é possível quando se abrisse o coração por completo a Deus, se lançar nos braços de Deus, numa vida de oração, numa vida de sacramentos, de estudo, de intimidade com Cristo Jesus. Levando o Evangelho a todos. Às vezes você não precisa nem dizer uma letra A. Basta a sua presença. As pessoas se sentem tocadas e querer buscar esse Deus que você está refletindo. Que não sejamos um vidro embaçado, quebrado, mas seja um vidro, um espelho limpo, que reflete esse Cristo ao próximo. Que a gente busque o melhor para esse planeta a partir de nós mesmos. Que a gente
seja um reflexo. Que a gente busque o equilíbrio interior, trabalhar nossas efetividades, superar nossos traumas, nossas limitações, ter uma intimidade com Deus. Então esse trabalho de formiguinha, se juntando a outra formiguinha, mais outra formiguinha, vão se criando um laço e se fortalecendo. E aos poucos mudando o planeta. Não é com violência, não é com polaridades se confrontando que vamos resolver nada. É briga de egos. O resto que se exploda. Essa guerra que está havendo é guerra de egos. Egos extremamente inflamados. E a corda arrebenta para o lado do mais fraco. Essa é a vida, nua e crua. Que sejamos simples como Francisco. E façamos a nossa parte nesse mundo. Paz e bem? Então, como é de costume, fazer uma breve leitura. Hoje vamos fazer a saudação da bem-aventurada Virgem Maria. Temos o costume de sempre ler os escritos de Francisco. Uma saudação que Francisco fez à nossa bem-aventurada advogada nossa, Santíssima Maria. Então vamos lá. Ave, ó Senhora, Santa Rainha, Santa Mãe de Deus, que és Virgem feita Igreja, eleita pelo Santíssimo Pai do Céu, a quem consagrou com seu Santíssimo Dileto Filho e com o Espírito Santo Paráclito. Em ti residiu e reside toda a plenitude da graça e de todo o bem. Ave, ó palácio do Senhor, ave, ó tabernáculo do Senhor, ave, ó casa do Senhor, ave, ó vestimenta do Senhor, ave, ó serva do Senhor, ave, ó mãe do Senhor. E ave, vós todas santas virtudes infusa pela graça e iluminação do Espírito Santo, nós, nos corações dos fiéis, fazendo-os de infiéis a fiéis a Deus. Então, mais uma ave. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tiago ainda bota uma conclusão aqui. Francisco arrastava a multidão pelo seu exemplo, exatamente. Que a gente sejamos também esse exemplo, dentro da nossa pequenez, dentro de nossas limitações, dentro de nossa humildade. Amém? Paz e bem a todos.